Hoje você vai conhecer a história mais ousada já contada sobre a política brasileira. De um lado, um ex-presidente sitiado, confinado em sua própria casa, com tornozeleira, sem redes sociais, sem passaporte, cercado por decisões que pareciam desenhar um caminho inevitável para a prisão. Do outro, um ministro que acreditava estar acima de todos, dobrando a aposta mais uma vez, disposto a calar até a fé. Mas enquanto o Brasil era distraído com vazamentos seletivos e manchetes cuidadosamente fabricadas, algo maior se movia por baixo da superfície. Conversas escondidas, sanções internacionais, alianças improváveis e uma operação de resgate tão arriscada que parecia saída de um filme. Um movimento que uniu a força da fé, o poder militar e a diplomacia internacional sob um único objetivo: salvar Jair Bolsonaro e expor, diante do mundo, os bastidores de uma das maiores perseguições políticas da história. Prepare-se. Nas próximas horas você vai acompanhar cada detalhe. A prisão que incendiou igrejas, o Papa falando em defesa da liberdade religiosa, Trump endurecendo contra o Brasil, Lula buscando apoio em potências do outro lado do mundo e o resgate mais épico já planejado, não pelo ar, mas pelo mar. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. O algoritmo não erra. Fique até o fim, porque o que parece ficção pode estar muito mais perto de se tornar realidade. 14h15. Brasília, sede da Polícia Federal. Um novo vazamento cai como bomba nas redações. Trechos de conversas atribuídas a Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e ao pastor Silas Malafaia. As mensagens, cuidadosamente selecionadas, são apresentadas como provas de um suposto plano para obstruir a justiça. A narrativa é repetida em uníssono. A cúpula da direita conspirou contra as instituições. 14h32. Gabinete de Alexandre de Moraes, STF. Em meio ao barulho midiático, Moraes recebe relatórios diretos da Polícia Federal. Para ele, o interrogatório de Bolsonaro, marcado para dali a 48 horas, não bastava. Era preciso um gesto simbólico, capaz de intimidar as bases de apoio do ex-presidente. Ele decide: a prisão preventiva de Silas Malafaia. O despacho, assinado com urgência, é enviado aos delegados. Residência de Malafaia, São Paulo. Viaturas chegam em silêncio. O pastor, cercado por fiéis, é informado da decisão. Ele ergue a Bíblia e declara: não prendem a mim, prendem a fé de milhões. 15h05. Igrejas pelo país. Pastores e bispos interrompem cultos para denunciar perseguição religiosa. Nas redes, cresce a hashtag Liberdade de Fé. Líderes evangélicos e católicos convergem em defesa de Malafaia. 15h20. Vaticano. O Papa Leão XIV emite uma declaração firme: nenhum tribunal tem autoridade para algemar a fé. O que acontece no Brasil é um ataque à liberdade espiritual. A fala ecoa pelo mundo e vira manchete internacional. Perícia nos celulares de Malafaia. Na tentativa de reforçar as acusações, investigadores analisam dezenas de linhas telefônicas usadas pelo pastor. Mas o efeito é contrário. Surgem registros de ministros do Supremo admitindo em privado que decisões de Moraes foram ilegais. Em uma delas, Gilmar Mendes reconhece que, se houvesse voto impresso, Bolsonaro teria vencido as eleições de 2022. Em Washington, Casa Branca, o presidente Donald Trump reage em rede nacional: prender um pastor é prender a fé. E agora está claro: Bolsonaro foi vítima de perseguição em política e fraude eleitoral. Os Estados Unidos não vão tolerar esse tipo de ditadura disfarçada de democracia. O presidente Donald Trump convoca uma coletiva urgente. Ao seu lado, secretários de Estado e do Tesouro exibem pastas com a inscrição Lei Magnitsky.
Trump olha para as câmeras e dispara. Não basta denunciar, é hora de agir. Quem persegue a fé, quem frauda eleições, quem abusa do poder judicial pagará o preço. A lei Magnitsky será ampliada contra autoridades brasileiras. 16h35. Brasília, Palácio do Planalto. O impacto é imediato. Relatórios informam que nomes estratégicos foram incluídos. Flávio Dino, delegados da Polícia Federal, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e até Janja. As sanções incluem bloqueio de ativos, congelamento de contas e restrições de viagem. Lula observa em silêncio. Seu nome não aparece na lista, mas o recado é evidente. Você está no radar. 16h50. São Paulo. Mercados financeiros. A bolsa despenca, o dólar dispara. Bancos internacionais recebem notificações diretas de Washington. Quem desobedecer às sanções será multado nos Estados Unidos. A reação é automática. Instituições suspendem operações ligadas ao governo federal e ao STF. Brasília, Congresso Nacional. Parlamentares de centro e até da esquerda moderada murmuram nos corredores. E isso não tem precedentes. Se o dinheiro parar de circular, o governo cai antes das eleições. A pressão sobre Moraes e Lula aumenta. Em Washington, Trump volta a falar. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre liberdade, fé e democracia. O Brasil não será refém de um tirano togado, nem de políticos alinhados ao eixo do mal. As tarifas aumentarão até que a perseguição cesse. 17h40. Caracas, Venezuela. Nicolás Maduro aproveita o momento para oferecer apoio a Lula, denunciando o imperialismo dos Estados Unidos. O gesto é simbólico, mas reforça a narrativa de que o Brasil está se aproximando de um novo bloco de aliados: Rússia, China e Irã. 18h. Brasília, Esplanada dos Ministérios. Milhares já ocupam as ruas com cartazes, Magnitsky neles e Anistia já. A pressão popular atinge níveis inéditos. Lula convoca reunião emergencial com Flávio Dino, Haddad e Alckmin. O semblante é pesado. Ele sabe que a pressão financeira gerada pelas sanções dos Estados Unidos pode implodir sua base política. Em tom áspero, dispara. Se eles nos sufocarem, vamos buscar quem nos dê oxigênio. Se Trump fecha as portas, abriremos com Putin, Xi Jinping e Teherã. 18h45. Moscou. Em ligação transmitida por canais diplomáticos, Lula conversa com Vladimir Putin. O presidente russo promete apoio político imediato, sugerindo ampliar a cooperação militar e energética. Em troca, pede alinhamento estratégico em fóruns internacionais. Em Pequim, autoridades chinesas divulgam nota oficial criticando a ingerência dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil e oferecem linhas de crédito alternativas para tentar driblar as sanções. 19h30, Teherã. O governo iraniano se pronuncia em apoio ao Brasil, acusando Trump de agir como imperialista contra países soberanos. A promessa é fornecer petróleo e tecnologia militar em caso de escalada. Em Brasília, o movimento é recebido com espanto. Parlamentares percebem que Lula tenta arrastar o Brasil para um bloco global de confronto contra o Ocidente. Um deputado resume: se o Brasil seguir por esse caminho, vamos virar reféns do eixo do mal. São Paulo e Rio de Janeiro. Nas ruas, os efeitos já são sentidos, preços disparam, importações travam, fábricas reduzem turnos. A população reage em massa. Caminhões de som e faixas acusam o governo de vender o país a ditaduras estrangeiras. 20h30. Washington, Casa Branca. Trump aparece em rede mundial, desta vez ainda mais firme. Se Lula escolher a companhia de tiranos, sofrerá as consequências. O Brasil não será transformado em base avançada de regimes hostis à liberdade. A lei Magnitsky será ampliada até que o povo esteja livre da perseguição. 20h45. São Paulo, templo vazio após o culto. No altar, a Bíblia de Silas Malafaia permanece aberta, como se esperasse sua volta.
Fiéis choram e se organizam em vigílias espontâneas. A cena viraliza com a frase: "Prenderam o pastor, não a nossa fé". Em Brasília, deputados evangélicos denunciam a perseguição em alto e bom som. A base religiosa rompe barreiras partidárias. Um parlamentar resume ao microfone: "Hoje foi Malafaia. Amanhã será qualquer um de nós. E depois será o próprio povo." 21 e 20. Vaticano. O Papa Leão XIV emite um segundo comunicado, ainda mais duro. O que está acontecendo no Brasil é intolerável. A fé não pode ser calada por tribunais. Defender pastores é defender a dignidade humana. A declaração rompe o silêncio diplomático e coloca o Brasil no radar religioso global. Solar de Brasília, residência de Jair Bolsonaro. Mesmo proibido de usar redes sociais, Bolsonaro consegue gravar um vídeo curto por um canal seguro, vestindo boné e casaco simples, com semblante sereno, mas firme, fala olhando direto para a câmera. Não se enganem. O que fazem contra o pastor Silas não é contra um homem, mas contra milhões que acreditam em Deus. E se eles querem destruir a fé, terão que enfrentar um povo inteiro. Não desistam. A vitória está próxima. 22 e 5. Ruas de São Paulo, Rio e Brasília. As palavras de Bolsonaro correm em grupos de mensagens e alcançam as multidões. Caminhões de som passam a noite repetindo seu discurso. Faixas aparecem nas avenidas pela fé e pela liberdade. Bolsonaro não está sozinho. Malafaia livre. Em Washington, Trump, informado sobre o vídeo, comenta em coletiva: "O povo brasileiro não pode ser silenciado. E hoje, as vozes de milhões se unem em defesa da fé. Os Estados Unidos estão ao lado da liberdade e não ao lado da tirania." A fala ecoa no mundo, reforçando Bolsonaro como símbolo de resistência. Global. 1 e 55. Solar de Brasília. Dentro da casa, o silêncio pesa. Jair Bolsonaro caminha lentamente pela sala, tornozeleira brilhando no escuro. Michele, de mãos dadas com ele, segura as lágrimas. "Vai dar certo?" ela pergunta. Bolsonaro responde em voz baixa: "Confia. A liberdade não é só minha, é de todos nós." Ele a abraça longamente. É uma despedida silenciosa, mas carregada de certeza. Um veículo utilitário com logotipo de empresa de telecomunicações estaciona diante do portão. 2 homens descem com maletas, simulando técnicos de manutenção. Ao ligarem o equipamento, câmeras externas e rádios da escolta policial são bloqueados. Bolsonaro veste um casaco esportivo, boné simples e carrega apenas uma pequena mochila. Um ex-segurança de confiança o guia até a saída de serviço. A senha é dita em voz firme: "Hoje é pelo mar." Bolsonaro apenas acena com a cabeça. 2 e 25. Saída do solar. Ele entra em uma van branca adaptada sem chamar atenção. Michele permanece à porta, olhando até o último segundo. Fiéis próximos relatariam depois: "Foi como Maria vendo Jesus seguir para o Calvário." 2 e 40. Rodovia BR-060. A van percorre a rodovia em silêncio absoluto até uma fazenda em Goiás. Ali, Bolsonaro troca de veículo. Entra em um caminhão frigorífico preparado para despistar qualquer rastreamento. Do caminhão, ele é transferido para um helicóptero leve, pintado como aeronave agrícola. O voo segue baixo, rente ao solo, sem acionar radares, em direção ao sul. 3 e 42. Serra do Mar, litoral catarinense. O helicóptero pousa em um descampado próximo à costa. Um comboio reduzido o leva até uma praia deserta, onde pescadores cúmplices fingem arrumar redes para despistar curiosos. O mar está escuro, o vento frio. De repente, 2 lanchas rápidas surgem do horizonte. Homens encapuzados saltam, formam um cordão e ajudam Bolsonaro a embarcar. O motor ronca forte, cortando as ondas. À distância, uma sombra metálica começa a emergir. Um submarino nuclear dos Estados Unidos rompe a superfície, iluminado por luzes vermelhas.
A cena é digna de cinema. 4h30. O embarque. Bolsonaro é conduzido até a escotilha. Antes de descer, ele olha para trás, para o Brasil invisível na escuridão, e murmura: "Eu volto." Oficiais americanos o recebem dentro do submarino. Um deles entrega um documento com o selo oficial. "Senhor presidente, a partir de agora está sob proteção direta dos Estados Unidos." 4h55, Atlântico Sul. O submarino avança e se conecta a uma frota em águas internacionais. Acima, um porta-aviões já aguarda, com caças em patrulha. Em Washington, Donald Trump recebe a ligação. "Presidente, Bolsonaro está a bordo. Operação Atlântico concluída." Trump, diante de câmeras internas, afirma: "O mundo saberá que a liberdade venceu. O Brasil terá eleições limpas e Bolsonaro viverá para liderar essa luta." 6h. Brasília, gabinete do STF. Alexandre de Moraes recebe relatórios da Polícia Federal. A informação parecia definitiva. O avião em Porto Alegre está sob monitoramento. Bolsonaro não escapará desta vez. Satisfeito, Moraes sorri discretamente e ordena que o mandado de prisão preventiva seja incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão antes do amanhecer. Sites e televisões estouram em manchetes. Bolsonaro será capturado no sul do país. Especialistas comentam que seria o fim de sua trajetória política. Painéis de televisão mostram aeronaves sobrevoando o Rio Grande do Sul. 6h40, Base Aérea de Canoas, Porto Alegre. Militares e agentes aguardam em alerta. Um avião de pequeno porte é inspecionado. Repórteres chegam a noticiar que Bolsonaro estaria dentro, mas ao abrirem as portas, encontram apenas tripulantes comuns, sem sinal do ex-presidente. 6h58, Brasília, gabinete de Moraes. Um assessor entra apressado. "Ministro, ele não estava no avião." Moraes, incrédulo, levanta-se e grita: "Impossível. Quero bloqueios em todas as estradas. Rastreie em cada radar, cada porto." Mas a essa altura, Bolsonaro já cruzava o Atlântico a bordo de um submarino americano. Donald Trump entra em rede mundial. Ao lado de bandeiras, olha firme para as câmeras. Eles acreditaram no blefe. Enquanto celebravam em Porto Alegre, Jair Bolsonaro já estava seguro sob a proteção dos Estados Unidos. A liberdade venceu mais uma vez. Agora é a vez da verdade. Nas ruas de Brasília, a notícia explode. Multidões gritam nas ruas: "Bolsonaro livre, Magnitsky já." Carreatas tomam avenidas. O blefe não apenas funcionou, tornou-se um símbolo de que a toga havia sido enganada pela primeira vez. No Congresso Nacional, deputados e senadores se aglomeram em grupos. O rumor se espalha como fogo. O avião estava vazio. Bolsonaro sumiu. Um assessor cochicha. Dizem que ele já está em águas internacionais, protegido pelos Estados Unidos. O choque é imediato. O blefe transformou-se em humilhação pública para Moraes e, por tabela, para todo o Supremo. 8h20, Salão Verde da Câmara. Hugo Mota, presidente da Casa, convoca líderes partidários às pressas. Com semblante tenso, mas decidido, afirma: "O Brasil chegou ao limite. Ou votamos o impeachment de Moraes e a anistia ampla e irrestrita, ou este país entra em colapso." O silêncio que se segue é quebrado por um parlamentar evangélico. Depois de prender um pastor, não resta mais dúvida. Eles querem destruir a fé e o povo. Chegou a hora de reagir. Davi Alcolumbre recebe telefonemas de embaixadores, preocupados com a escalada da crise. Um diplomata europeu é direto: "Se vocês não devolverem estabilidade, os investidores vão abandonar o Brasil em massa." Alcolumbre percebe que o custo da inação pode ser fatal. 9h10, Esplanada dos Ministérios. Do lado de fora, dezenas de milhares já ocupam as avenidas em frente ao Congresso. Bandeiras verde e amarela cobrem o chão.
Cartazes exibem frases como "Anistia já" e "Fora Moraes". Caminhões de som repetem o vídeo de Bolsonaro gravado antes do resgate. "Não desistam, a vitória está próxima". A multidão responde em uníssono: "Liberdade, liberdade". Numa reunião fechada no Congresso Nacional, líderes da oposição alertam: se não agirmos agora, Trump vai impor sanções cada vez mais duras. O Brasil não aguenta mais um mês de sufoco. Um deputado governista rebate: mas e Lula? Como ele reagirá se abandonarmos Moraes? A resposta é seca. Lula não controla mais a narrativa. O povo está nas ruas e Trump já tomou a dianteira. 9h55, sessão extraordinária da Câmara. Hugo Mota sobe à tribuna, aplaudido de pé por parte dos parlamentares. Anuncio que, em caráter de urgência, vamos pautar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, a votação da anistia ampla e irrestrita. O Brasil não será refém de um homem só. No Palácio do Planalto, Lula recebe a subsasmo. Notícia. Bate a mesa com força e grita para Flávio Dino: eles estão desmontando o Supremo pela pressão de Trump. Não podemos permitir. Mas Dino permanece em silêncio. Até ele sabe que o Congresso, acuado pela rua e pelo mercado, dificilmente voltará atrás. 10h40. Washington, Casa Branca. Trump entra ao vivo em rede mundial. Hoje o Congresso brasileiro tem uma escolha: ficar do lado do povo ou ficar do lado da tirania. O mundo está assistindo. O pronunciamento é transmitido em telões improvisados nas ruas brasileiras. A multidão vibra. Palácio do Planalto, Brasília. Lula caminha de um lado para o outro em sua sala. O semblante é abatido. Diante da pressão das ruas, da decisão do Congresso de pautar o impeachment de Moraes e da escalada da lei Magnitsky, o presidente entende que precisa de uma jogada de sobrevivência. Ele olha para Flávio Dino, Haddad e Alckmin e dispara: se eles nos isolam financeiramente, vamos procurar quem nos banque. Se Trump nos aperta, vamos buscar quem o desafie. 11h20, Sala de Comunicações, Planalto. As linhas diretas com embaixadas são ativadas. Em menos de uma hora, conversas diplomáticas são abertas com Moscou, Pequim e Teherã. O Brasil busca apoio no que já é chamado nos bastidores de novo eixo do mal. 11h40, Moscou. A ligação com Vladimir Putin é fria, mas objetiva. Lula pede apoio político e econômico. Putin responde em tom calculado: podemos oferecer gás, petróleo e armas, mas em troca, queremos fidelidade em votações na ONU e apoio público contra os Estados Unidos. Lula hesita, mas aceita. Em Pequim, autoridades chinesas enviam um comunicado oficial condenando as sanções impostas por Trump e se oferecendo para financiar obras no Brasil por meio de bancos estatais. Em troca, exigem que o governo brasileiro adote políticas que privilegiem o comércio em yuan e fortaleça a presença chinesa no agronegócio. Do Irã, vem a promessa de apoio em energia e tecnologia militar. A contrapartida: o Brasil se posicionar contra Israel e se alinhar em temas delicados de segurança internacional. Repercussão no Brasil. As notícias sobre a aproximação de Lula com Rússia, China e Irã vazam. Nas redes, cresce a hashtag Eixo do Mal. Parlamentares acusam o governo de entregar o Brasil para ditaduras estrangeiras. Um deputado dispara em plenário: se Lula seguir nesse caminho, o Brasil deixará de ser parte do Ocidente para virar satélite de tiranos. A bolsa despenca novamente. Empresários suspendem investimentos, bancos internacionais fecham linhas de crédito. O pânico começa a atingir o dia a dia. Supermercados relatam alta imediata em preços de importados. Companhias aéreas cancelam voos por insegurança financeira. Na esplanada dos ministérios, manifestações. A população, já revoltada com a prisão de Malafaia, agora enxerga Lula como aliado de ditadores estrangeiros. Caminhões de som ecoam frases como:
Não queremos virar Venezuela. O Brasil é do povo, não de Putin. Em Washington, Casa Branca, Donald Trump faz novo pronunciamento solene, transmitido para o mundo. Se Lula escolhe caminhar ao lado de Rússia, China e Irã, o Brasil paga o preço. O povo brasileiro não merece isso. A lei internacional será cumprida e quem insistir em trair a liberdade enfrentará as consequências. 14h30, Congresso Nacional, bastidores. A movimentação acelera. Deputados e senadores entendem que a aproximação de Lula com o eixo do mal é a gota d'água. A pressão pela votação da anistia ampla e irrestrita e pelo impeachment de Moraes se torna incontrolável. O clima é histórico, pressionado pelas ruas, pela economia em colapso e pelas sanções internacionais. O Congresso se reúne em sessão extraordinária para votar a anistia ampla e irrestrita. É a primeira vez, desde a redemocratização, que deputados e senadores decidem algo sob tamanha pressão popular. Na Câmara dos Deputados, Hugo Mota sobe à tribuna. O Brasil não aguenta mais viver de perseguição. Hoje vamos devolver a liberdade ao povo. Os votos aparecem no painel 1 a 1. A aprovação é esmagadora. O plenário explode em aplausos. Galerias lotadas gritam: liberdade, liberdade. No Senado Federal, Davi Alcolumbre conduz a votação. Senadores que até ontem defendiam Moraes se rendem à pressão. O resultado aparece, aprovado por ampla maioria. O Brasil inteiro vibra. Nas ruas, fogos de artifício iluminam o céu. A multidão canta o hino nacional. Cartazes levantados anunciam Bolsonaro livre e Malafaia inocente. O povo entende. A justiça voltou às mãos da democracia. 16h45, Planalto. Lula recebe a notícia sentado, em silêncio. Flávio Dino arrisca: se a anistia passou desse jeito, é questão de tempo até chegarem no impeachment de Moraes. Lula aperta os olhos. Ele sabe que o cerco está fechando. 17h10. Washington, Casa Branca. Donald Trump aparece em pronunciamento solene diante das bandeiras dos Estados Unidos. O povo brasileiro falou mais alto. A anistia foi aprovada e Jair Bolsonaro agora está livre de todas as acusações. Mas não se enganem, ele ainda não retornará. O presidente Bolsonaro está seguro sob proteção do nosso governo e voltará apenas quando houver total garantia de segurança. O Brasil precisa dele e ele estará pronto. Ruas de São Paulo e Rio de Janeiro. Carreatas se formam. A multidão vibra não apenas pela anistia, mas pela promessa do retorno triunfal. Uma senhora segura, um cartaz. Esperaremos porque ele vai voltar. 18h, Supremo Tribunal Federal, Brasília. Nos corredores de mármore, o silêncio é ensurdecedor. Ministros que até dias atrás defendiam Moraes, agora evitam sequer pronunciar seu nome em plenário. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Barroso cochicham em reservado. Não podemos nos arriscar. Trump já mostrou que está disposto a ir até o fim. Todos sabem. Basta um movimento em falso e seus vistos, investimentos e viagens internacionais podem ser bloqueados. No gabinete de Moraes, o ministro recebe relatórios de segurança, mas percebe que está cada vez mais sozinho. Assessores abandonam o prédio cedo, evitando exposição. Até colegas de toga, antes aliados de ferro, agora se calam. Moraes sente o peso do isolamento. Se eles me largaram, estou por conta própria. 18h45, Congresso Nacional. Hugo Mota e Davi Alcolumbre convocam sessão conjunta para discutir o impeachment de Alexandre de Moraes. O plenário está lotado. Ruas tomadas por manifestantes exigindo sua destituição. Um deputado evangélico brada ao microfone. Ele prendeu pastor, calou a fé e tentou transformar o Brasil em ditadura judicial. Mas o povo acordou. Senadores mais cautelosos lembram os riscos, mas são abafados pela onda popular e pela pressão internacional. Um deles resume: o país não pode pagar sozinho pelos erros de um ministro. A hora
É agora. Na esplanada dos ministérios do lado de fora, a multidão cresce. Telões transmitem a sessão ao vivo. Cartazes se multiplicam. Fora Moraes. O Brasil não tem dono. Fogos estouram antes mesmo da votação. 25. Votação histórica. Câmara e Senado aprovam por ampla maioria o impeachment de Alexandre de Moraes. O painel eletrônico confirma. O ministro está oficialmente afastado de suas funções. O plenário explode. Parlamentares cantam o hino nacional de pé. Lula assiste ao resultado em silêncio. Flávio Dino comenta: o Congresso o abandonou. E, sem Moraes não temos mais escudo. Lula balança a cabeça, ciente de que a base do seu governo ruiu. 20h50. Washington, Casa Branca. Donald Trump aparece em rede mundial, firme e triunfante. O povo brasileiro derrubou o tirano da toga. Hoje, democracia e liberdade venceram, e o mundo inteiro assistiu. 21h15. Brasília, base aérea. Um avião militar pousa sob forte esquema de segurança. A multidão se aglomera do lado de fora, empunhando bandeiras e cantando o hino nacional. Jair Bolsonaro surge na porta da aeronave, ao lado de Eduardo Bolsonaro. Aplaudido de pé pelos militares que o recepcionam, ele ergue os braços e beija a bandeira. Na esplanada dos ministérios, telões transmitem ao vivo o retorno. Milhares de pessoas vibram com lágrimas nos olhos. Um caminhão de som repete em alto-falantes: o mito voltou. O clima é de festa popular, mas também de vitória histórica contra o sistema. 21h50. Congresso Nacional. Dentro do plenário, parlamentares se levantam para ovacionar o ex-presidente. O clima é de reconciliação nacional. Deputados e senadores reconhecem a anistia e o impeachment de Moraes abriram caminho para o retorno de Bolsonaro à cena política, agora mais forte do que nunca. Lula observa em silêncio pela TV. O semblante é de derrota. Sua tentativa de alinhamento com o eixo do mal não foi suficiente para evitar a virada. Washington, Casa Branca. Donald Trump entra em rede mundial. Ao lado de bandeiras, solta a frase que ecoa pelo mundo. O Brasil hoje mostrou que a liberdade não se rende, mas deixo claro, não descansaremos até que Alexandre de Moraes responda por seus crimes em um tribunal internacional. A lei Magnitsky não é palavra ao vento, é justiça. Praça dos Três Poderes, Brasília. Bolsonaro discursa diante de uma multidão que cobre a esplanada. Sua voz firme ecoa pelos alto-falantes. Eles tentaram me prender, tentaram me calar, mas não conseguiram. Eu estou aqui, de volta, porque a verdade sempre vence. Não descansaremos até que Moraes seja punido. Ele vai pagar por cada abuso, por cada perseguição, por cada injustiça cometida contra patriotas inocentes. O povo comemora. Igrejas tocam sinos, carreatas tomam as avenidas. O clima é de esperança renovada. Pela primeira vez em anos, o Brasil sente que tem futuro. 23h50. Washington, Casa Branca. Donald Trump, em novo pronunciamento solene, faz uma exigência inédita. Os Estados Unidos só reconhecerão o resultado das eleições de 2026 no Brasil se houver voto impresso auditável. O mundo inteiro viu o que aconteceu em 2022, quando não foi possível verificar a lisura do processo. E segundo relatórios de nossa inteligência, Jair Bolsonaro teria sido o verdadeiro vencedor. Nunca mais aceitaremos uma eleição que não possa ser auditada. A fala explode como uma bomba. Pela primeira vez, um presidente norte-americano coloca em dúvida, de forma oficial, a eleição brasileira de 2022 e condiciona o futuro à adoção do voto impresso. 00h20, Brasília, bastidores do Congresso. Enquanto isso, o sistema se reorganiza. Lula e Alckmin articulam manter a chapa. Partidos do Centrão tentam empurrar Tarcísio como sucessor aceitável para agradar a elite econômica.
Ciro Gomes surge nos bastidores como opção de direita domesticada, uma peça de reposição para impedir o retorno de Bolsonaro. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro se reúne com aliados e dispara: eles querem nos oferecer uma direita de fachada, controlada pelo sistema. Mas o Brasil já escolheu. Nossa bandeira é a fé, a família e a liberdade. Se não for meu pai, eu estarei pronto para 2026. As manifestações ganham novo tom. Ao lado de cartazes pedindo anistia e liberdade, surgem faixas: 2026 com voto impresso. Chega de direita vendida. Bolsonaro ou Eduardo contra o sistema. 1h30. Esplanada dos Ministérios. A multidão entende. O resgate, a anistia e o impeachment foram apenas o primeiro ato. O verdadeiro confronto será em 2026. De um lado, Lula, Alckmin e a direita do sistema, Tarcísio e Ciro. Do outro, Bolsonaro e Eduardo, símbolos da luta antissistema, pela liberdade e pela família. 2026 não será apenas uma eleição. Será o julgamento final entre o sistema e a liberdade. E desta vez, com voto impresso, o mundo inteiro verá a verdade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O algoritmo não erra. Algo muito maior está se movendo diante dos nossos olhos, e a história pode estar prestes a se repetir com ainda mais força. O resgate já aconteceu. A anistia foi aprovada. O impeachment mudou o jogo. Mas o destino do Brasil ainda não está selado, e o próximo capítulo pode ser ainda mais explosivo. Quero ver nos comentários a palavra justiça. Assim, saberei que você faz parte desse grupo que não tem medo da verdade e que acredita que a liberdade sempre vence. E prepare-se. O que parece roteiro de cinema pode ser a próxima manchete que vai estampar o noticiário do mundo inteiro.